Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 3 de junho, estamos assim no 14º domingo do tempo comum, vivenciando hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolo, hoje dia do Senhor. E temos a alegria de convidar você, convidar a sua família, para partilharmos juntos a palavra de Deus. Hoje, partilhando o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Que diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Algum diz que és João Batista, outro que és Elias, outro ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, que dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, com muita alegria, juntamente com toda a igreja, celebramos hoje a festa de dois pilares que sustenta a nossa igreja, São Pedro e São Paulo apóstolos. Vindo de realidades diferentes, esses dois homens, Pedro, um simples pescador, e Paulo, um judeu culto de origem romana, deixaram-se conquistar por Jesus, se entregando por inteiro a serviço do reino de Deus, assim como o próprio Jesus, deram a vida pela causa deste reino. Olhando a escolha de Pedro para conduzir a igreja, podemos perceber que Jesus fundou a sua igreja sobre a fragilidade humana, fundou sobre a responsabilidade de um homem como nós, sujeito a falhas. Jesus não edificou, amados irmãos e irmãs, a sua igreja sobre homens considerados grandes aos olhos do mundo, mas sobre Pedro, um homem de origem simples que representa os homens de toda a história da igreja, homens santos e pecadores. O evangelho que nos é apresentado nesta solenidade de hoje vem nos despertarmos para a importância de conhecermos bem Jesus e nos tornarmos íntimos dele. O texto nos diz que Jesus, no desejo de saber se os seus discípulos já haviam entendido o seu messianismo, lança-lhes duas perguntas. Quem diz o povo que eu sou? Para essa pergunta, caros irmãos e irmãs, surgiram assim várias respostas. Afinal, é fácil responder em nome do outro, que não o compromete. Já quando essa mesma pergunta é direcionada aos discípulos, vem o silêncio, pois dessa vez ela requer uma resposta pessoal, o que exige de cada um discípulo e exige de cada um de nós comprometimento, compromisso para respondermos realmente quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Pedro, foi o único que respondeu, e respondendo com firmeza: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Caros irmãos e irmãs, essa resposta agradou Jesus, pois ele sabia que esta afirmação de Pedro era fruto da sua convivência com ele. A partir de então, Jesus convoca Pedro para uma missão desafiadora: ser a pedra sobre a qual ele construiria a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, este episódio chama a nossa atenção sobre a responsabilidade de quem afirma conhecer Jesus. Saber quem é Jesus é muito mais do que saber que ele é Deus. Saber quem é Jesus é estar disposto a assumir a missão que ele nos delega, mesmo que esta missão nos traga grandes riscos. Afirmar que conhecemos Jesus implica em comprometimento com a sua causa. Implica em dar continuidade à sua presença aqui na terra, no cuidado com o que é de Deus.
Antes de entregar a Pedro a responsabilidade de conduzir a sua igreja, Jesus questiona, quer dizer, Jesus não questiona o seu passado, não lhe faz nenhuma exigência, a não ser o seu comprometimento em transformar o seu amor por ele em cuidado com o que lhe é mais precioso, o povo de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, convocado Pedro para a liderança, ou seja, convocando assim Pedro para a liderança da sua igreja, Jesus demonstra a sua compreensão com a fragilidade humana. Com esta convocação, ele faz um passeio amoroso no coração de Pedro, um coração duramente castigado pelo remorso de tê-lo negado por 3 vezes. É no seu amor misericordioso que Jesus mostra a ele que o seu vacilo na fé nunca separou dele. Entregando a Pedro a responsabilidade de conduzir o seu rebanho, Jesus deixa claro que já havia perdoado e que ele conhecia a grandiosidade do seu coração, razão pela qual, amados irmãos e irmãs, ele escolheu como o pastor das ovelhas do Pai. A partir dessa convocação de Pedro, a igreja missionária, fundamentada no amor a Jesus, conduzida pelo Espírito Santo, sobre a liderança de Pedro, dá o seu primeiro rumo à Nova Jerusalém, tendo mais tarde a grande colaboração de Paulo, ou seja, a igreja itinerante. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, queridas famílias, o amor a Jesus é fundamento de toda a comunidade cristã. Portanto, numa comunidade cujo centro é Jesus, um líder não se destaca pela sua autoridade, e sim pelo seu amor a Jesus, transformando esse amor em serviço. A missão da igreja consiste em revelar aos homens a vida nova que brota da ressurreição de Jesus. Sua grande riqueza está na abertura a todos os povos e culturas. A igreja é unidade. A igreja é a guardiã do amor do Pai, do amor do Filho, do amor do Espírito Santo. Pedro e Paulo são modelos de discípulos missionários com as suas virtudes e fraquezas, mas, sobretudo, pelo seu amor e fidelidade à igreja de Cristo e, sobretudo, na propagação do reino de Deus. Nesta solenidade, amados irmãos e irmãs, nos unimos em coração pelo nosso pastor, o representante legítimo de Jesus aqui na terra, o Papa Francisco. Que São Pedro e São Paulo possa rogar por cada um de nós. E peçamos ao Pai que consolide a nossa fé, a exemplo de Pedro, e em meio às provações que soube dar com o seu martírio, o testemunho consumado, a adesão a Jesus. Fiquemos, portanto, na paz de Jesus. Que tenhamos, amados irmãos e irmãs, um santo e abençoado dia do Senhor, dia do domingo. E que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.